dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos. Determinou a libertação dos acusados. Naquele 10 de agosto de 96, 4 indivíduos fizeram um assalto frustrado ao bar Bodega, um bar da moda na zona sul de São Paulo. Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado, sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. Dias depois, o menor, Cleverson, foi reconhecido no distrito policial como supostamente um dos participantes do latrocínio. Cleverson, que era menor inimputável à época, alegou que teria suportado violência, constrangimento para delatar os supostos outros participantes e acabou delatando vizinhos dele que, assim como ele, não tinham nada a ver com o crime. Eu cheguei ainda neles, ainda falei para eles ainda que eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eles não queriam saber, entendeu? O que eles queriam apenas era de pegar, entendeu? E terminar logo esse caso. Meu nome é Valmir da Silva, tenho 42 anos e fui preso injustamente. Entrei, eu acho que não sei se era uma blazer, não lembro. Da Polícia Civil, era da Polícia Civil. Aí lá dentro tinha uma delegada. Ela simplesmente pegou uma arma, apontou na minha cabeça. Não sei o que está acontecendo. Foi você? Por que você matou? Aí falou que era em Moema, Bar Bodega. Naquela época, eu nem saía muito, eu nem sabia nem onde que era Moema. Aqui nessa viatura do DECAP, do 15º DP, estão Luciano e Valmir da Silva. Não tem como você se defender lá dentro, não tem como. Se você não falar o que eles querem, é tortura. Eu nunca tinha pegado uma arma, né? Aí conforme eu vi o disparo lá dentro, eu levei um susto e deu disparo também, mas só que eu acho que não pegou a pessoa. Os policiais não foram processados. Na verdade, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Os primeiros que foram presos alegaram que foram torturados, suportaram violências para confessar o crime. Eles pegavam um tipo como que fosse um grampo e colocavam assim na tomada, eu tinha com um fio na tomada e colocava tipo meus testículos assim, para dar choque. Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também, de outro modo, como é que eles tinham confessado a autoria do crime. Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados, senão eles não teriam confessado. A minha mãe sendo humilhada para fazer a revista. Quando eles chegavam lá, eu ainda falava para eles, não vem viver aqui não, é muito humilhante. Quando aconteceu de a gente ir pro fórum, ali a gente viu que era a única chance que a gente ia ter para falar a verdade. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem. E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, tá? Ou a vítima reconhece ou não reconhece. O garçom não reconheceu os primeiros por 2 motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens. Que foram realmente os autores do crime, se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então,
Era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Quando eu pedi para o juiz soltar, porque concluí que não haviam elementos de que seriam eles, foram colocados em liberdade. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. Continuou-se a investigação, depois os autos foram para o DHPP. A inocência é um trabalho que tem que ser de investigação, então você tem que ter provas. Uma semana depois já estava esclarecido o crime. Os verdadeiros autores que foram condenados com penas que variaram de 20 a 48 anos. Acabou virando uma espécie de paradigma, de exemplo de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir e de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você, olha, esse aqui é culpado. Quando a gente saiu, eles falaram o seguinte: a justiça está soltando bandidos. Isso faz 23 anos, praticamente 23 anos. E aí, Romer? Um abraço. E aí, cara? Puxa vida. Obrigado. Imagina. Obrigado, viu? Bom revê-lo. Nossa Senhora. É tanto tempo que eu queria ver o senhor. Faz tanto tempo que eu queria dar esse abraço do senhor. Você sabe que o seu caso, ele deu origem a uma lei, né? A lei que disciplina o crime de tortura, para que ninguém seja mais torturado ou quem for torturado que responda por um crime grave. Graças a Deus, assim, hoje, assim, eu tenho a minha casa. O único problema é que, assim, em questão de trabalhos, né, que quando você vai preencher uma ficha, né, que chega lá e, tipo, a pessoa vai lá, puxa, né, aí vai lá e consta que a pessoa já teve passagem. Infelizmente, esse é um dos únicos problemas, assim, que para pessoas assim como nós, que fomos presos, né, tipo, confundidos, fomos presos injustamente. Se eu soubesse que você... Eu também. Queria me conhecer, puxa, já teria, já... Muito tempo que eu tava querendo, muito tempo. O delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, não quis gravar a entrevista. Ele atendeu a nossa equipe de reportagem na sede da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. João Lopes Filho negou qualquer tipo de tortura cometida por ele e seus subordinados à época. Também informou que foram feitos 52 laudos periciais que todos comprovaram que os presos não sofreram agressões. No ano que vem, João Lopes completará 40 anos de trabalho na Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a conduta dos policiais. A denúncia foi rejeitada pelo Judiciário em 1998 e o caso foi arquivado. O processo administrativo também instaurado pela Corregedoria foi arquivado em 2002. O caso do Bar Bodega deixou 3 legados. Acelerou a aprovação da lei da tortura, proibiu entrevistas de presos sem autorização deles e da Justiça e acabou com a prática do reconhecimento por porcentagem. Ou seja, hoje a vítima reconhece com absoluta certeza ou não o criminoso.